no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Sempre quando a gente ministra nesse texto, pelo menos a maioria das vezes, nós sempre olhamos para aquele filho que foi embora. 15, 25. Mas aqui nessa história, irmão, tem um outro personagem. E é dele que Deus falou comigo hoje. Tem um outro personagem e ele merece muita atenção. Muita. Quem é, pastora? O pai? Não, o irmão mais velho. O filho mais novo, irmão, ele estava perdido fora de casa. Você já ouviu isso inúmeras vezes. Vai ouvir mais uma vez hoje. Ele estava perdido fora de casa. Mas o irmão mais velho estava perdido dentro. Um foi embora, ficou distante por causa da rebeldia. Mas o outro estava distante também por causa da religiosidade. Hoje nós vamos olhar para o irmão mais velho. Diz assim o verso 25. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu Sansão. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Jesus, ele fala essa parábola para responder aos escribas e os fariseus, porque eles estavam acusando de comer com pecadores. Então Jesus vai dar as 3 parábolas do capítulo 15. Eu quero ensinar algumas coisas para os irmãos acerca do irmão mais velho hoje. Primeira coisa, irmão, eu quero falar com você. Ele estava na casa do pai, mas ele não participava da felicidade do seu pai. Irmão, quando ele voltou do campo, ele ouviu alegria, ele ouviu música, ele ouviu dança. Ao invés dele celebrar também, irmão, ele ficou do lado de fora. O pai estava feliz, os servos todos estavam felizes, o irmão que tinha voltado estava feliz, mas esse que nunca saiu de casa não conseguia se alegrar, porque o seu irmão que estava perdido tinha. E que triste, irmão, que é possível, sim, é possível estar na igreja e perder a alegria da salvação. É possível, irmão, cantar sim, sem alegria. É possível orar sem paixão. É possível servir sem amor. É possível frequentar os cultos, celebrar sem celebrar aquilo que Deus está fazendo. Simplesmente está. Nada do que Deus faz, ainda que você possa achar uma coisa pequena, faz com que você se alegre. E perde a alegria da graça, começa a viver o cristianismo apenas por obrigação. E isso é muito triste, sabe? Porque olha o que ele vai dizer para o
pai. Ele vai dizer para o pai dele que o pai dele nunca tinha dado um bezerro para ele, não tinha dado nada para ele. Que ele trabalhou tanto, que ele ficou em casa, que ele fez. Deixa eu dizer uma coisa, o trabalho, a obra, não substitui o relacionamento. Há tantos anos te sirvo. Veja que ele não disse, há tantos anos eu estou aqui te amando. Ele disse, há tantos anos te sirvo. Ele substituiu a intimidade e o amor por serviço. Não é isso que Deus quer que a gente faça. Não é essa a vontade de Deus. Muitas pessoas não vivem assim. Acham que Deus lhes deve alguma coisa, porque, afinal, eu faço. Às vezes as pessoas confundem. São coisas diferentes. É possível ocupar um cargo. É possível cantar, pregar, orar, ensinar, e mesmo assim, estar distante do coração. É a síndrome do irmão mais velho. E muitos hoje estão na igreja com a síndrome do irmão mais velho. E por que ele não entrou? Por que ele não foi se alegrar? E o pior, ele não falou meu irmão, ele disse este teu filho. Ele não falou esse meu irmão, ele disse esse teu filho, ou seja, não é nada meu. Sabe que não tem isso, querido? Nome feio, na minha opinião. E é algo que fez com que Deus lançasse Satanás no céu. Orgulho. Sabe, irmão, quem não experimenta a graça, dificilmente consegue oferecer a outro algo de bom. Quando o pai via um filho restaurado, o irmão mais velho via apenas um passado de pecado. E tem gente que é assim. Só vê o que o outro faz de errado. Isso chama orgulho, irmão. Pessoas que acreditam que Deus pode perdoá-las, mas tem muita dificuldade de aceitar que Deus também perdoe o outro. Olha o coração desse moço. Nunca me deste um cabelo. Ele não estava triste pela festa. Ele estava comparando o tratamento do pai. Isso é perigosíssimo, porque a comparação destrói a gratidão. Quando a gente faz comparação, a gente começa a ser ingrato. Quando a gente começa a se comparar, a gente deixa de louvar a Deus por aquilo que Ele fez. Eu nunca tive cabelo. Eu nunca tive cabelo. Querido, quem vive olhando para o que Deus faz na vida dos outros, deixa de viver o que Deus faz. Quando a gente só olha para as bênçãos que Deus dá para o outro, olha para aquilo que Deus dá para nós. Deus é muito bom. Todos os filhos. E tem muita gente que nem merecia nada, mas Deus é muito bom. Muito. E é tão tremendo esse pai
E ele saiu para encontrar o filho rebelde quando chegou. E agora ele deixa a festa. Vai lá fora, atrás do outro filho. Agora me fala se esse Deus não é bom. Me fala. Ele abraçou o filho perdido. Depois foi lá conversar. Então, trazê-lo de volta à razão. É tão difícil trazer o filho mais velho de volta à razão. É muito difícil. O pai queria a restauração dos dois. Um precisava voltar para casa. E o outro precisava voltar para o coração do pai. O pai queria que os dois fossem restaurados. Sabe que a Bíblia não diz se o filho mais velho entrou na festa? A Bíblia não fala. E aqui acho que deixa uma brecha para a gente pensar. Será que ele entrou na festa? Será que ele foi celebrar? Será que ele realmente celebrou em algum momento a volta do irmão perdido? Talvez sabe por quê, irmão? Porque ele não se achava um pecador, só o irmão. Ele não é. É perigosíssimo a gente achar que todo mundo é pecador, menos a gente. É perigosíssimo. Orgulho, ressentimento, inveja, falta de compaixão, tudo isso estava no coração desse moço, dentro da casa do pai. E eu chorei muito hoje, por causa desse irmão. Eu chorei muito. Não tem pecados que eles entram pela porta da rebeldia, mas tem outros que entram pela porta do orgulho espiritual. E é muito sério. Nessa casa, não tinha um perdido, tinha dois. Dois perdidos. E o pai queria a restauração dos dois. Ele não descartou um para ficar com o outro, ele não descartou o outro. Ele foi atrás dos dois. Talvez, irmão, você nunca tenha abandonado a igreja. Tenha vivido uma vida de escândalos. Sempre esteve nos cultos, ministérios, nas atividades da igreja. Mas sabe, Deus não está procurando apenas pessoas que permanecem em casa. Eles procuram filhos, ele procura filhos. Pai hoje continua saindo ao encontro do filho perdido fora e do filho perdido dentro. Presta atenção no que a sua pastora está dizendo hoje. Presta bem atenção. Não basta estar na casa. Precisa estar no coração. Você não só está na casa, está perdendo o melhor do Pai. Então tenha muita atenção. De que lado você está? Dentro ou de fora? Seja lá onde for, o Pai abraça